E aí pessoal, hoje eu vou fazer a parte 2 do E se Midoriya fosse a reencarnação de Meliodas Eban. Tudo começa quando Midoriya estava andando para o teste, ele tropeça e ele ia abraçar o chão e ele salvo pela Uraraka e eles conversavam e ele senta do lado do Bakugou e o professor começa a explicar e ele vai até o portão e quando o portão abre ele cria asas de escuridão e ele vai destruindo vários robôs e ele vê que tem um robô gigante, ele vê que Uraraka ataca presa e ele pula e ele pega a sua espada e ele corta o robô a ele meio, ele cai, ele vê que Uraraka estava bem e ele Uraraka agradece e Midoriya vai embora e ele chega em casa e ele sente um poder mágico família e ele percebe que alguém chegou até aqui nesse mundo e ele vê que Zeldris e Starosa estavam do lado de fora da casa dele e ele vai até lá fora e ele fala: o que vocês querem aqui? Zeldris, nós teremos nossa vingança, você matou a mulher que eu amei Starosa, e você roubou Elizabeth de mim e Midoriya fala: bem, primeiro Zeldris, a Gelda está viva, segundo olha a Elizabeth, ela veio por conta própria e Zeldris fala: o que, como assim? E Midoriya explica tudo para Zeldris e ele fala: bem, você pode libertar ela. Midoriya: bem, eu posso, mas eu vou ter que ter um pouco de sangue de uma deusa e Zeldris fala: bem, Elizabeth, eu posso ir buscar ela. Midoriya: sim, você pode. Ele fala que os 10 mandamentos estão aqui também. Midoriya fala: olha, vocês não podem destruir essa cidade. E Zeldris fala: bem, eu não posso fazer nada, são ordens do pai. Midoriya fala: bem, eu acho que eu posso derrotar o pai. Zeldris fala: bem, isso é impossível, mas você não tem o poder que você tinha há 3.000 anos. E Midoriya: bem, se eu absorver os mandamentos eu possa superar ele. E Starosa fala: até que é possível, mas e se você ficar louco? E Midoriya fala: bem, eu tenho que arriscar. Bem, eu acho que Elizabeth não iria com vocês. Eu vou com vocês. E Starosa fala: os 10 mandamentos não vão ficar felizes em tiver Midoriya. E Midoriya fala: eu posso me cuidar. Eles vão até os 10 mandamentos e Midoriya fala: como vocês conseguiram vir para cá? Eles falam: bem, do nada esse portal apareceu e a gente conseguiu manter ele aberto. E eles chegam até os 10 mandamentos e eles falam: o que esse traidor está fazendo aqui? Zeldris fala: ele agora não é mais um traidor, ele vai ser o próximo rei dos demônios. E todos ficam surpresos com o que Zeldris disse e eles falam: como assim, rei demônio? E Zeldris explica tudo para eles e Galandi fala: nossa, tudo isso por causa da namorada do Zeldris. E Zeldris fala: bem, nós precisamos da Elizabeth. Dernier fala: como assim? Ele fala que precisa de sangue do clã das deusas e ela fala nervosa: então está bem. E eles vão até o portal e eles vão até a Elizabeth e eles chegam até o javali de porco e Midoriya entra e Elizabeth percebe que é aquela pessoa e parecida com Meliodas e ela vê que ele é a reencarnação de Meliodas e ela dá um abraço nele e ele explica tudo para ela e ela fala: tudo bem. Então eles chegam até o lugar, até estava selada a Gelda e ele Midoriya começou a falar algumas palavras e a montanha começa a desmoronar e ele fala que o selo está se rompendo e eles vão até lá fora e a montanha fica em pedaços e Gelda aparece e Zeldris com lágrimas nos olhos fala: finalmente eu posso abraçar você. Gelda acorda e eles ficam abraçados e depois de ele falarem um pouco Midoriya fala: bem, hora de voltar para o meu mundo. E Elizabeth fala: como assim? E Elizabeth fala: eu posso ir com você. E Midoriya fala: mas e claro. E ele vai até Starosa e Zeldris e fala: bem, em breve vocês vão até o meu mundo e vamos continuar o plano. E eles falam que tudo bem. Midoriya vai até sua casa e ele vai até sua casa e ele fala para sua mãe que Elizabeth vai morar com eles e Inko fala que tudo bem. Midoriya fala: bem, você vai dormir na minha cama e eu vou dormir no chão. E Elizabeth fala: não vamos dormir na cama. E Midoriya fala que tudo bem e eles dormem e ele vê que tinha alguma coisa na cara dele e ele vê que era os peitos da Elizabeth e ele começa a palpar os peitos da Elizabeth e Elizabeth fala: e ela pede desculpas e ele fala: não foi nada. E ele fala que vai para a escola e Elizabeth: como assim escola? E ele explica tudo sobre a escola e ela fala: eu posso ir com você. E Midoriya fala: bem, eu acho que não. Desculpa. E ela fala triste: não, tudo bem. E ela fala: vai ser bom para eu conhecer esse mundo. E ele dá um beijo em Elizabeth e fala: até mais. E ela fala:
a ele mesmo um Meliodas. E Midoriya vai até o E e vai até sua sala e ele vê que todo mundo estava olhando para ele e ele vê Uraraka e eles conversavam e o professor fala que eles vão fazer um teste e eles vão até lá fora e eles começaram a fazer os testes e Midoriya fica em primeiro e ele vai fazer o teste da Pola e ele só usa 5% do poder dele e a Aizawa fala: você não estava usando o seu poder todo. E todos ficam surpresos e ele a Aizawa fala: se você não usar o seu poder todo, você vai ser expulso. E Midoriya fala: está bem. E ele ativa a marca. E ele só usa 10% e o aparelho explode. E ele passa e o professor fala que era mentira, que ninguém vai ser expulso. E Midoriya vai embora e ele chega em casa. E ele vê que Elizabeth estava esperando ele e ele fala: o que você tá fazendo? E Elizabeth fala: bem, eu estava te esperando. E Midoriya fala: tudo bem então. E ela fala: a gente pode sair? E Midoriya fala: tudo bem, vamos então. Ela põe numa roupa e ela fala: eu estou bonita. E Midoriya fala: você está muito bonita. E eles têm um encontro bem divertido e eles vão embora e ela fala: foi bem divertido hoje. E Midoriya fala: sim, foi mesmo. E ele vê que Zeldris estava vindo e Midoriya fala: o Zeldris está vindo. Que Elizabeth fala: porque ele fala: bem, eu vou me tornar o rei demônio para retirar a maldição. E Elizabeth fala: mas e se você perder o controle? E Midoriya fala: me desculpa, mas eu tenho que tentar. E Elizabeth fala: está bem então. E Zeldris chega e fala: tudo já está pronto. E Midoriya fala: eu já estou indo. E ele vai até um mundo de Nanatsu no Taizai e ele vai até um castelo e lá estava todos os mandamentos reunidos. E Midoriya fala: bem, vamos começar. E eles põem os mandamentos em Midoriya e Midoriya estava no purgatório e ele vê que seu pai estava ali. O rei demônio fala: ora, olha que está aqui o traidor. E ele fala: o que você quer aqui? E Midoriya fala: eu quero me tornar rei dos demônios. E o rei fala: como você vai fazer isso sendo que você não tem poder suficiente para me derrotar? E Midoriya fala: eu vou absorver os mandamentos para te derrotar. O rei solta uma risada e fala: seu tolo, quando você absorver os mandamentos, eu vou estar no controle do seu corpo. E Midoriya fala: mas como? E ele vê que o rei já estava no seu corpo e o rei demônio fica com uma aparência igual a do Meliodas rei demônio. E ele fala: bem, quem vai ser o primeiro a me atacar? E ele vê um portal e ele pega Zeldris e fala: onde esse portal leva? E Zeldris fala: esse portal leva para um outro mundo. E o rei fala: muito bem, Zeldris, e obrigado. E ele vai até o portal e ele vê que essa é um reino cheio de luzes. Ele pula e ele fala: eu tenho que espalhar morte e destruição. E ele até roça em um lugar e ele mata 10 pessoas e chegam os heróis e ele fala: então vocês que são heróis desse mundo. E um herói fala: se entregue agora, se não quiser se machucar. E o rei demônio fala: como você ousa? Fala assim com o rei dos demônios. E o herói vai pra cima do rei demônio e o rei demônio estrala os dedos e um furacão surge destruindo o local. E Midoriya fala: e melhor você parar. E ele vê que ele estava perdendo a luta. Ele voltar para o seu mundo e quando ele ia desaparecer ele fala: eu não vou ir embora sem uma recompensa. E ele coloca uma maldição em Midoriya e retira a maldição de Elizabeth. E ele coloca uma marca no pescoço do lado de trás. E ele fala: se você não me der seus sentimentos, essa maldição irá te matar. E Midoriya volta a ele normal. E ele vê que seus sentimentos sumiram. Ele só estava com 30% dos seus sentimentos. E ele vê que se ele morrer, ele vai voltar a ser que ele era. E ele vê que os mandamentos estavam confusos. E ele explica tudo para eles. E Zeldris fala: me desculpa, irmão, eu não consegui ser forte. E Midoriya fala: a culpa não é eu que planejei os planos de absorver os mandamentos. E então a culpa é minha. Bem, de qualquer forma, eu vou indo. E ele vai embora e Starosa fala: eu e os Zeldris vamos te visitar lá. E Midoriya fala: tudo bem. E ele vê que alguns heróis estavam muito feridos. E ele conta tudo para Elizabeth e ela começa a chorar e ela fala: eu não quero ver você matando pessoas inocentes. E Midoriya fala com uma cara neutra: eu também não. Ele vai para a escola e ele fala sobre sua roupa de herói e a roupa do Meliodas quando ele liderava os 10 mandamentos. E o professor fala: porque ele estava com uma espada gigante e um charco.
E Midoriya fala que o treinamento dele ele usava armas e os times serão iguais à história original e menos que quando Bakugou acerta a explosão em Midoriya ele tem um braço arrancado e a LL Migit fala: "Vamos para a jovem Midoriya, você está bem?" E Midoriya fala: "Sim, eu estou bem", e o braço dele se regenera e a LL Migit fala: "O que é isso?" E Midoriya fala: "Eu sou imortal", e todos falam: "O quê?" E ele corta a própria cabeça e cabeça se regenera e todos ficam surpresos. E Midoriya vence sem dificuldades e todas as vitórias serão que nem a história original. E quando Midoriya vai embora e no outro dia eles vão até o treinamento e aparece vilões e a Izawa fala: "Esses são vilões de verdade", e todos ficam surpresos. E Midoriya vai derrotando muitos vilões e Shigaraki vendo aquilo ele manda o Nomo cuidar daquele garoto. E ele vai correndo pra cima do Midoriya e Midoriya pega a sua espada e encher ela de chamas negras. E ele corta o Nomo e Shigaraki fala: "Mas como ele conseguiu derrotar o meu Nomo?" E ele vai embora e todos que viram o que Midoriya fez eles ficarão surpresos. E todos vão falar com Deku e a LL Migit fala: "Eu cheguei e vou acabar com vocês seus." E a Izawa fala: "O garoto cuidado de quase todos os vilões." E a LL Migit fica impressionado e fala que ele fez um bom trabalho dele. Vai falar com Midoriya e ele fala que ficou muito impressionado com o que ele fez e Midoriya só fala que não foi nada e sabe o que acontece. Isso mesmo vai ficar para uma parte 3. Até mais, falou.